Se você é aposentado, pensionista ou depende de qualquer benefício da Previdência Social, o que eu vou te contar agora muda completamente a forma como você precisa olhar para o seu dinheiro nos próximos meses. E não é exagero. Existe uma movimentação acontecendo nos bastidores que envolve folha de pagamento, empréstimo consignado, bloqueios que estavam impedindo milhares de pessoas de contratar crédito e, principalmente, algo que mexe direto com o bolso de milhões de brasileiros, o 13º salário. Talvez você não tenha percebido ainda. Talvez você tenha até ouvido algum comentário solto por aí. Mas a verdade é que uma grande mudança foi anunciada envolvendo o sistema que processa os pagamentos do INSS, e isso começa a impactar diretamente aposentados e pensionistas a partir de agora. E junto com essa mudança técnica, surge uma oportunidade, um alerta e um risco ao mesmo tempo. Tem dinheiro envolvido nisso. Tem sistema novo rodando. Tem bancos se movimentando. E tem muita gente que pode acabar tomando decisão errada por falta de informação. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Você prefere receber o 13º salário em uma única parcela ou em duas parcelas como normalmente acontece? Escreve aqui nos comentários parcela única ou duas parcelas, porque isso vai me ajudar a entender o que a maioria está pensando neste momento. E presta atenção, porque dependendo da sua resposta, você pode estar correndo um risco sem saber. Agora vamos direto ao que interessa. Foi anunciada uma atualização extraordinária no sistema que processa a folha de pagamento dos beneficiários do INSS. Essa atualização resolve um problema que vinha gerando desespero em muita gente, bloqueios automáticos que impediam a contratação de empréstimo consignado, mesmo quando havia margem disponível. Muita gente ia ao banco e ouvia que estava bloqueado. Tentava pelo aplicativo e não conseguia. Ligava para a central e ninguém resolvia. Era um trava-trava sem explicação clara. E para quem estava precisando de dinheiro, isso virava uma situação angustiante. O que aconteceu agora é que o sistema foi atualizado para permitir o desbloqueio de forma mais prática. Aquela mesma lógica tecnológica que passou a ser usada para a prova de vida automática começou a ser aplicada também para tratar bloqueios relacionados ao consignado. Isso significa que muitas pessoas que estavam impedidas de contratar crédito agora conseguem liberar o benefício para a operação. Mas aqui entra o primeiro ponto de atenção. Facilitar não significa que é para sair contratando. Porque ao mesmo tempo em que o sistema libera, ele também abre porta para endividamento. E é justamente nesse cenário que entra o 13º salário. Todos os anos existe uma expectativa sobre a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas. Antes de 2020, o pagamento acontecia apenas no final do ano, por isso o nome abono natalino. Era um dinheiro que chegava perto do Natal. Depois de 2020, o governo passou a antecipar esse pagamento para o primeiro semestre, normalmente dividido em duas parcelas, uma em abril e outra em maio. E aqui é preciso deixar algo muito claro. O dinheiro do 13º já está previsto na lei orçamentária. Ele não surge do nada. Ele não é um favor. Ele já está reservado. Quando o governo anuncia a antecipação, na prática ele apenas muda o calendário de pagamento, mas o valor já existe dentro do orçamento. Só que existe um detalhe que muita gente não percebe. Quando o mercado financeiro sabe que existe uma expectativa de antecipação do 13º, os bancos começam a se movimentar antes mesmo do decreto oficial sair. E é aí que entra a armadilha. Muitos aposentados começam a receber mensagens dizendo que o 13º está disponível em parcela única para saque imediato. A mensagem é sedutora. Parece que o governo liberou tudo de uma vez. Parece uma vantagem. Parece algo extraordinário. Mas na maioria dos casos, isso não é o pagamento oficial do governo. É uma antecipação oferecida pelo banco. Ou seja, é um empréstimo consignado usando o 13º como garantia. Você recebe o valor agora, mas paga juros por isso. Quando o governo pagar oficialmente, o banco já desconta o valor integral para quitar aquela antecipação. Na prática, você transforma um direito seu em um crédito com custo. E dependendo da taxa aplicada, pode perder uma parte significativa do valor. Agora pense comigo. Se o sistema foi atualizado e o desbloqueio ficou mais fácil, isso significa que mais pessoas podem contratar antecipações. E é exatamente nesse momento que surgem ofertas agressivas. Enquanto isso, existe uma expectativa sobre o decreto que define o calendário oficial do 13º deste ano. No ano passado, o decreto foi publicado no início de abril, com pagamento começando no fim do mesmo mês e se estendendo para maio. Se o governo repetir o padrão, a tendência seria manter o modelo de duas parcelas no primeiro semestre. Mas existe um cenário que começa a gerar dúvida. Se o governo atrasar ou mudar o modelo, pode haver frustração coletiva. E essa incerteza alimenta ainda mais as ofertas bancárias de antecipação. Agora vamos falar da trava da folha de pagamento. Existe um período em que a folha fica fechada para novas operações de crédito. Em fevereiro, por exemplo,
Houve um intervalo específico em que novas contratações não eram processadas. Em março e abril também existem janelas de bloqueio. Isso interfere diretamente em quem tenta contratar consignado perto dessas datas. Se a pessoa tenta contratar durante a trava, a operação pode não ser concluída. Mas com o novo sistema, o processamento tende a ficar mais ágil após a reabertura da folha. Tudo isso cria um cenário complexo. Sistema atualizado. Desbloqueio facilitado. Expectativa de 13º. Bancos oferecendo parcela única antecipada. Governo ainda não confirmando oficialmente o calendário atual. E é nesse ponto que surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se o governo resolver voltar ao modelo antigo e pagar apenas no final do ano? Existe essa possibilidade? Tecnicamente, sim. Porque a antecipação não é uma obrigação constitucional fixa no primeiro semestre. Ela tem sido feita por meio de decreto. Se não houver novo decreto antecipando, o pagamento pode voltar ao modelo tradicional. Isso geraria uma enorme frustração, principalmente para quem está contando com esse dinheiro agora. E pior ainda para quem antecipar achando que receberia em abril e maio e depois perceber que o calendário mudou. Percebe como tudo está interligado? Atualização de sistema, desbloqueio de consignado, ofertas de antecipação, expectativa de decreto, calendário de pagamento e risco de endividamento. E o mais perigoso é que muita gente toma decisão apenas pela urgência do momento. Precisa pagar remédio. Precisa pagar conta atrasada. Precisa ajudar um familiar. E acaba aceitando a primeira oferta que aparece. Eu não estou dizendo que antecipar é sempre errado. Existem situações emergenciais em que pode ser necessário. Mas o que eu estou mostrando aqui é que você precisa saber exatamente o que está contratando. Não é o governo pagando parcela única. É o banco antecipando com juros. Agora, existe um outro ponto que quase ninguém está falando e que pode impactar diretamente o valor final que você recebe, inclusive em relação ao imposto de renda e aos descontos aplicados na segunda parcela. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante e ao mesmo tempo mais delicada. Agora presta muita atenção no que eu vou te explicar a partir daqui, porque é exatamente neste ponto que muita gente se confunde e acaba tomando decisão baseada em expectativa, e não em informação concreta. Existe uma diferença muito grande entre o decreto oficial de antecipação do 13º e a oferta de antecipação feita pelos bancos. Quando o governo publica um decreto, ele define datas claras, calendário organizado por final de benefício e estabelece que a primeira parcela será paga em determinado mês e a segunda em outro. Normalmente, quando há antecipação, a primeira parcela corresponde a 50% do valor bruto do benefício, sem desconto de imposto de renda. Já a segunda parcela vem com os descontos legais aplicados, inclusive imposto de renda para quem está acima da faixa de isenção. Isso significa que quem recebe acima do salário mínimo pode perceber uma diferença maior entre a primeira e a segunda parcela. E é justamente aí que surge outro ponto que quase ninguém explica com clareza. Algumas pessoas acreditam que vão receber exatamente metade. Mas dependendo da renda, a segunda parcela pode ser menor por causa dos descontos. Isso não é erro. Isso é regra tributária. Agora imagine o seguinte cenário. O governo ainda não publicou oficialmente o decreto deste ano. Existe expectativa baseada no padrão dos últimos anos. Os bancos sabem disso. O sistema de bloqueio foi atualizado. A margem está sendo liberada com mais facilidade. E começam a surgir mensagens oferecendo o 13º em parcela única. Se a pessoa aceita essa antecipação, ela recebe o valor cheio agora, mas já com juros embutidos. Quando o governo pagar oficialmente, o banco desconta integralmente para quitar a antecipação. Só que se houver imposto na segunda parcela, o desconto acontece do mesmo jeito. Resultado: a pessoa pode acabar recebendo menos do que imaginava no segundo momento e ainda ter pago juros na antecipação. E aqui entra uma pergunta decisiva. Você está precisando do dinheiro agora por necessidade real ou está sendo levado pela ansiedade de garantir antes que algo mude? Porque existe, sim, um risco político e orçamentário. Embora o dinheiro do 13º esteja previsto na lei orçamentária anual, a antecipação depende de decreto. Se não houver decreto antecipando, o pagamento pode voltar para o segundo semestre, como era antes de 2020. Não é o cenário mais provável, mas é uma possibilidade jurídica real. E se isso acontecer, quem antecipou pelo banco terá recebido um empréstimo que será quitado apenas quando o governo pagar oficialmente, seja no meio ou no fim do ano. Durante esse tempo, não há novo 13º para contar. Já foi comprometido. Outro ponto importante envolve a trava da folha de pagamento. Existe um período em que a folha fecha para processamento. Durante essa janela, novas operações de crédito não entram. Se você tenta contratar consignado nesse intervalo, pode ter o pedido rejeitado ou adiado. Com a atualização do sistema, o processamento tende a ser mais ágil depois da reabertura, mas a trava continua existindo.
Isso impacta diretamente quem tenta antecipar perto dessas datas. Além disso, muita gente não percebe que o consignado compromete margem futura. Quando você usa parte da sua margem para antecipar o 13º, essa margem fica comprometida até a quitação. Se surgir uma emergência maior depois, você pode não ter espaço disponível para nova operação. Agora vamos falar de valores de forma prática. Quem recebe um salário mínimo terá como base o valor integral do benefício para cálculo do 13º. A primeira parcela costuma ser metade desse valor bruto. A segunda parcela completa o restante, podendo ter ajustes se houver descontos. Quem recebe acima do mínimo terá cálculo proporcional ao valor do benefício, respeitando o teto previdenciário. Se houver manutenção do padrão dos últimos anos, o pagamento começaria no fim de abril para quem recebe até um salário mínimo, seguindo o calendário por final de benefício. Depois, no início de maio, seria a vez de quem recebe acima do mínimo. A segunda parcela viria no mês seguinte. Mas reforço, isso depende da publicação oficial do decreto. O que gera preocupação é justamente o silêncio oficial até determinado ponto do ano. Quanto mais próximo de março e abril sem anúncio, maior a ansiedade do público. E a ansiedade é terreno fértil para a oferta de crédito. Eu preciso ser muito claro aqui. O banco não está cometendo ilegalidade ao oferecer antecipação. É um produto financeiro permitido. O problema é quando a comunicação faz parecer que é liberação governamental em parcela única. São coisas diferentes. Uma é política pública de calendário. A outra é contrato de crédito. Se você estiver em situação extrema, como necessidade de medicamento, tratamento ou risco de corte de serviço essencial, pode ser que antecipar seja a única saída naquele momento. Mas se for apenas para aproveitar uma oportunidade que parece vantajosa, vale respirar e analisar. Pergunte sempre: qual é a taxa de juros aplicada? Qual o valor exato que será descontado depois? Estou comprometendo minha margem por quanto tempo? Existe previsão oficial já publicada ou ainda é expectativa? Existe também outro fator que pode impactar diretamente o valor final recebido: revisão de benefício, descontos indevidos e possíveis ajustes na folha. Se houver qualquer inconsistência no cadastro, o valor do 13º acompanha o benefício base. Por isso é fundamental manter dados atualizados e acompanhar extrato pelo aplicativo oficial. Agora imagine o impacto coletivo. Milhões de aposentados aguardando definição. Sistema atualizado liberando margem. Bancos oferecendo antecipação em massa. Governo podendo repetir o padrão de 2 parcelas no primeiro semestre ou, em cenário menos provável, retornar ao pagamento no fim do ano. Qual dessas decisões afeta mais o seu planejamento financeiro? Receber dividido e organizado ou antecipar com custo para resolver urgência imediata? Eu quero que você entenda que informação é proteção. Quem sabe como funciona não cai em promessa fácil. Quem entende diferença entre decreto e contrato não assina algo achando que é outra coisa. E se houver publicação oficial mantendo o modelo de 2 parcelas em abril e maio, como aconteceu no ano anterior, quem aguardou receberá sem pagar juros. Quem antecipou já terá comprometido parte do valor. Agora eu te faço uma pergunta final, que é a mais importante de todas. Se o decreto for publicado confirmando 2 parcelas no primeiro semestre, você prefere esperar e receber sem juros ou continuar considerando a antecipação imediata? Escreve aqui nos comentários qual é a sua decisão depois de entender tudo isso. Porque a sua resposta pode ajudar outras pessoas que ainda estão em dúvida. A grande mudança no sistema abriu portas. Mas junto com a porta aberta vem a responsabilidade de escolher com consciência. Informação clara evita arrependimento futuro. E quando o assunto é aposentadoria, benefício e 13º, cada real faz diferença.